Olá, bom dia. Estamos aqui para continuarmos nossas conversas sobre a linguagem no momento que vivemos. Hoje vamos falar sobre leitura e escrita. É bacana pensar, né, que pode parecer óbvio essa relação, mas não é. Então a gente vai falar hoje entre a relação entre a escrita e a leitura, com a Aline Bay, que é uma autora que trabalha bastante com essas questões. Bom dia, Márcio. Escreveu um livro que teve bastante repercussão recentemente e vem aqui conversar com a gente sobre essa relação entre escrita e leitura. A Aline já chegou aqui, vou pô-la na conversa. Oi, Oi, Aline. Paula, tudo bem? Bom dia, como é que tá? Bom dia. Estamos indo. E você? Tudo bem, tudo certo. Obrigada por você estar aqui. Nossa, estou achando minha caneta aqui, vou pegar um lápis. Obrigada por você estar aqui, a gente Eu poder que agradeço. conversar. Eu que agradeço, é um prazer estar Bom, aqui. eu sempre começo falando um pouco do título, porque é sempre, né, uma questão aí que a única coisa que a gente combina antes é a questão do título. E você falou uma coisa que é bastante instigante, que é essa relação entre a escrita e a leitura, né? Que muitas vezes pode parecer algo, digamos, óbvio, né? Quem lê escreve, quem escreve lê, mas acho que vai muito além, e é algo sobre o qual a gente não conversou aqui ainda. Queria que você Legal. falasse um pouco qual é essa relação, o que é que você pensa quando você fala em escrita e leitura, por que falar disso, qual a importância? Queria que você introduzisse aí um pouco o assunto para a gente começar. Combinado. Bom, eu acho que antes de eu ser uma escritora, eu sou uma leitora, né? Eu venho do teatro também, a gente se conheceu no teatro, lá no cemitério de automóveis, né? Foi uma noite muito bonita de jazz e poesia. E eu, quando eu era atriz, eu também me senti uma leitora. Eu acho que ser leitor é a condição fundamental para o artista, sabe? E eu acho que quando eu digo de leitura, não só dos livros que lemos, mas uma leitura de mundo. Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto para que as coisas do mundo nos atravesse, chegue até a gente, e também que a gente possa digerir isso e ter um senso crítico a partir disso. E a longo prazo, isso pode se transformar num objeto artístico, seja uma peça, seja uma performance, seja um livro, né? Seja um poema. Eu acho que a leitura e a escrita tem algo no meio que é o tempo. Eu sempre sinto isso. Vou dar um exemplo. Eu leio um autor que eu adoro, que me dilacera, que eu sinto na literatura dele pulsar algo além da beleza e da potência, algo que eu gostaria que também tivesse na minha, e sinto que é possível ter, porque tem isso também, né, Paulinha? Às vezes, por exemplo, eu leio Saramago, eu amo, mas eu sei que eu nunca vou fazer algo que nem que reverbere minimamente possível, não só pela potência do autor, mas justamente pelo que ele faz com a linguagem. Eu sinto que a minha linguagem ela é muito mais magra, muito mais vulnerável. Então, agora tem escritores que têm uma frequência parecida com a minha, mas estão mais à frente. Então eu leio esse escritor. E aí eu falo, ou a escritora, né? E aí eu falo, caramba, que lindo, eu quero um dia poder fazer uma cena como essa. E eu sei que não vai ser porque eu li esse livro com todo o meu coração, toda a minha atenção, reli, que lá em seguida, amanhã, eu já vou estar escrevendo a minha cena. É um processo, sabe? De ler vários autores e autoras e entendendo, e de repente você sente escrevendo que algo foi um pouco mais a fundo do que da última vez que você escreveu, sabe? Ontem mesmo aconteceu isso, foi legal eu trazer como exemplo para nossa conversa. Eu estava escrevendo um conto, eu estou escrevendo um continho há alguns dias já, né? Umas semanas já. E aí ontem eu estava tentando resolver uma determinada cena e senti uma forte inspiração do Sérgio Santana, mas muito forte mesmo, muito clara, sabe? Eu li um livro dele que chama Voo da Madrugada, que é um livro que eu adoro, um livro de contos, e eu fiquei muito encantada com tudo que ele propôs ali. E aí eu senti que ele estava me ajudando a resolver aquela determinada cena, sabe? A leitura que eu fiz estava me ajudando a trazer na minha linguagem uma resolução poética. Então eu acho que é assim que as coisas vão se atravessando. É muito difícil você escrever sem ter esse repertório, porque você precisa se apoiar, né, em alguma coisa. Bonito isso, quero falar mais sobre uma das coisas que puxar uns fios aí da sua fala. Eu só vou pôr um pouquinho aqui o que as pessoas estão dizendo, várias pessoas estão dando bom dia aqui pra gente. Bom O dia. Orlando Prado está dando bom dia.
às vezes engripa, para usar uma palavra engraçada isso aqui. Orlando, eu já falei aqui do Orlando, deixa eu descer aqui. O Cal tá dando bom dia. Cristina Minioli. Ai, Cristina Rioto, que já veio aqui, que é maravilhosa, tá dando bom dia. Terra Comiscado, Dudu tá dando bom dia. Bianca Rosolém. A Débora Rezende tá dizendo, Aline, chorei horrores com seu peso do pássaro morto. Você é foda. Ai. Ah, muito obrigada. Muito Bom para obrigada. começar o dia, né? Oi. A É. Gabi Dovato tá dando oi também. A Vivian, escritora, tá dando bom dia. A Isilda Bichara, bom dia, meninas. Vários autores aqui hoje conversando com a gente. Vinícius, Aline, descreve perfeitamente o labor da escrita. É isso, né, que ela tá colocando aqui pra gente. Bastante gente aqui hoje. JPQ Moraes, dando bom dia. Caseu Live também. E a Nídia Brás, olá, eu sou de Portugal. Uau, Em Faro, ela está em Portugal, Faro. que Muito, lindo. adoramos Portugal. Que lindo. Bom Depois eu dia e ponho boa mais, tarde para gente. todos. Né? Leia Mulheres, estão dando bom dia a várias pessoas, depois eu ponho um pouquinho mais. Então, Aline, é bonito isso que você está falando, né? Principalmente essa palavra que você usou, que tem aí entre a questão dessa relação entre escrita e leitura, que é o tempo, né? É um pouco isso, acho que talvez quando a gente começa a escrever, não sei como é essa sensação para você, é isso, né? Você lê uma coisa e fala, eu quero escrever assim, eu quero fazer isso parecido, eu quero... E aí você vai entendendo um pouco esse labor da escrita, né? Que foi isso um pouco que falaram que você está descrevendo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Porque às vezes a gente tem uma coisa na cabeça, eu lembro até de uma personagem minha que fala, tá tudo na minha cabeça, queria chacoalhar e que isso fosse pro papel, né? Que trabalho é esse? Que tempo é esse entre todo esse repertório que você vai tendo e a escrita, né? Que labor é esse aí que a pessoa até falou que você está descrevendo bem? Esse tempo de depuração para que aquilo vá para o papel, né? Essa palavra que você colocou como sendo das questões importantes que há entre a escrita e a leitura. Eu acho que a literatura eu sempre falo isso, é a arte do tempo. É uma arte que você não pode ter pressa para fazer. Eu acho que mesmo que você escreva um texto que jorrou, sabe, apaixonadamente, porque você sentiu realmente que aquilo estava aqui. Eu ouvi, por exemplo, o Lourenço Mutarelli uma vez dando uma entrevista, falando que ele escreveu O Cheiro do Ralo em dias, porque o livro tava, sabe? E ele derramou aquele livro no final de semana. E é muito potente quando isso acontece. Mas eu sinto que é algo que já estava acontecendo no nosso corpo, na nossa cabeça, e que de repente aquilo se derramou na escrita, né? Mas de qualquer forma, isso não é o tempo todo que acontece. Mesmo os escritores beats também que falavam que escreviam, né? Aquela coisa, aquele jogo e tal. Eu acho que tem textos que são assim, que vêm, e tem textos que são construídos, lapidados. Quem tem uma rotina de escrita sabe disso. A gente não pode ficar só dependendo desses jorros, dessas inspirações, seja o nome que a gente for dar, né? Até porque eu acho que também a gente tem que escolher sobre o que a gente quer falar. Qual é o material de escrita, né? Eu quero escrever um livro que seja sobre o silêncio. Ah, muito legal, mas como que eu vou chegar nisso, né? Através de poetas que escrevem lindamente sobre o silêncio, você começa a ler aquilo, você começa a pensar sobre isso, isso começa a se instalar em você, você começa a trazer para a folha. São muitas e muitas tentativas fracassadas. Eu acho que escrever é lidar com esse fracasso. Eu sempre falo que a gente escreve a partir das nossas limitações, porque eu acho que é uma luta de sempre tentar ser mais profundo, tentar ser mais original, limpar a cabeça de tudo que a gente já conhece, as frases que estão sempre na gente, que a gente quer que a nossa frase seja original, que tenha ritmo. Então eu acho que é uma busca muito grande e lidar com essas frustrações o tempo todo e saber que teu texto vai ser sempre uma fagulha do que ele poderia ter sido, né? Escrever é esse jogo de perder o tempo todo. E pode ter alguma beleza nisso, com certeza, porque essa tentativa, se ela for honesta, se ela for profunda, a busca já vale uma vida. Então, escrever é esse exercício mesmo. E ler é justamente se encantar com o que esses outros autores, autoras fizeram, né, nos seus tempos, ou nesse tempo de agora. Também gosto muito de ler nossos contemporâneos, porque eu acho bonito a gente perceber quantos livros incríveis estão sendo escritos nesse momento, né, com esse tempo que a gente está vivendo. E como esse tempo ele é ressignificado também pelas pessoas, como cada um interpreta, né, certas significações e trazem isso para a literatura de uma forma não óbvia. Dá muito gás para trabalhar quando a gente vê tantos contemporâneos fodas nos acompanhando aí nessa jornada. Então, eu acho que é um pouco isso, assim.
É muito bom, né? Se fala muito, muitas vezes eu ouço pessoas dizendo, ah, hoje não se escreve como se escrevia e tal. Falou, acho que você não está acompanhando muito essa cena, porque tem muita coisa, nem dá conta de ler tantas, né, a questão também das editoras menores, enfim. Eu ia falar, você falou que você já foi atriz, falou quando eu era atriz, mas você tem uma voz que eu posso ficar te ouvindo aqui, só tem uma voz muito boa de atriz, uma dicção, é muito bom aqui, uma voz de atriz mesmo. Ó, Obrigada, é de Fernanda. atriz que trabalha a voz, né? Porque nem toda atriz trabalha a voz. Ó, tem aqui o Robson Góes, tá dando oi. A Jéssica Posebon. A Aline é uma deusa. Hoje você vai dormir bem. É, A o Jéssica tá Robson, fazendo uma oficina comigo de escrita criativa, por isso que a gente tá se amando muito. Beijo, amor. é, o Robson falou que é lá de Taubaté. Caseu Live tá dando bom dia. Deixa eu pôr aqui mais um pouquinho que as pessoas estão dizendo. Prosear, a Aline é foda. Ela nem sabe, mas me ajudou um monte essa semana com um ponto meu, ó. Ai, Assim é bom ajudar até sem saber, né? Isso é ótimo. Gilberto e outras coisas, Aline, maravilhosa. Hoje só elogios aqui, assim que é bom. Ó, a obrigada. Isilda Bichara dizendo, qual foi o tempo de escrita do pássaro? É, o peso do pássaro morto, né? O meu tempo de leitura foi ininterrupto, ela tá dizendo. Puxa, que Você falou legal. agora, né, sobre o tempo da escrita, como é que foi para você? Eu só acho que quero comentar um pouco essa coisa do tempo da leitura, né? Eu sou muito próxima dos meus leitores, os que querem conversar comigo conversam, então eu gosto muito de saber esses feedbacks também, né? Do como o livro chega para a pessoa. E eu tenho feedbacks de duas pontas, assim, do pássaro. Ou que a leitura foi, não consegui parar, foi em uma noite, foi em um dia, tal. Ou que foi uma leitura pingada, justamente porque o livro tem ele traz um tema que dói, né? Especialmente para as mulheres, então às vezes você não consegue ler de uma vez por tudo que a personagem vai sofrendo, acumula muito também, às vezes acaba acessando coisas nossas também. Então tem esses dois esquemas, né? E eu acho muito bonito isso, sabe? Os nossos tempos de leitura, antes de falar do tempo da escrita. Porque tem livros que as pessoas. Às vezes eu fico lendo o livro, por exemplo, Berta Isla. Eu sou uma leitora voraz, assim, eu leio rápido. Às vezes eu tenho que me educar para ler mais devagar, para olhar mais para as palavras, porque é uma sede de história, uma sede de ritmo, uma sede de saber como é que o outro faz, que às vezes eu sou muito veloz. E Berta Isla, que é um livro de um espanhol que se chama Javier Marias, é um livro ligeiramente grande, assim, não tanto. Ele deve ter umas. Ele tá aqui, depois eu pego, deve ter umas 500 páginas por aí. Eu demorei muito para ler, muito, assim, sei lá, 6 meses. Eu nunca demorei tanto para ler um livro. E não tava chato, sabe? Não é que tava chato nem nada, mas era um livro tão denso, assim, o que ele fazia. Ele faz frases bem longas, então cada frase que você termina ele vai colocando uma frase na outra, enroscando uma frase na outra, assim, numa montagem muito bonita, que eu ficava só na frase, assim, eu falava, caraca, olha o que esse cara tá fazendo, é possível. E ficava assim, então foi muito prazeroso e foi uma leitura muito lenta. E, por exemplo, o livro do Karol, até aqui, que é um norueguês que eu gosto muito, que tem essa série Minha Luta, que tem mais de 3.000 páginas a série toda, e eu li ela inteira. O último livro, que tem mais de 1.000 páginas, eu li muito rápido, muito. Porque é uma outra coisa, sabe? É uma vontade de entrar na cabeça dele, de desfrutar, navegar nesses pensamentos, mas de uma outra velocidade. Então eu acho muito bonito, sabe, essa relação com livros pequenos, livros grandes, e não necessariamente isso o seu tempo de leitura. O teu tempo é outro, né? E na questão do pássaro, Antes de você falar da escrita, vou só falar um pouco disso também. Eu acho isso muito interessante que você está dizendo, né? Porque depende também de como é que aquele livro pega você naquele momento, né, Aline? Tem menos a ver com o tamanho, é o que você está dizendo, né? Que você tem esse feedback do seu livro, e mais a ver com o seu momento para poder digerir aquilo, digamos, né? Eu tenho ouvido muitas também coisas díspares sobre a pandemia, gente que fala, eu li muito, e gente que fala, não consegui ler nesse momento, né? Também tem um pouco isso, como é que você lida com o momento que você está e de que jeito que isso vai para a forma como você lê, né? É interessante você falar disso aqui, porque a maior parte das pessoas vem falar de como se escreve, mas essa questão da escrita, da leitura, né, desse tempo, e da relação que você tem com o livro, né? É um pouco isso também que você está dizendo, tem a ver com o momento também, né? Se fosse um outro momento da sua vida, poderia ser diferente. exatamente. E eu, assim, só para completar também esse raciocínio da leitura, antes de entrar na produção do pássaro, teve livros, assim, que antigamente eu não abandonava livro. Eu começava a ler, mesmo vendo que aquele livro não era para mim, ou não era para aquele momento que eu acho que é o mais correto, eu insistia, falava, não, tem que ler. E hoje em dia eu já não penso mais assim. Eu acho que às vezes você chega num livro na hora errada. Por isso que eu tento escutar, porque, por exemplo, na internet, eu tenho aqui meu Instagram, eu sigo
porrada de livraria, de blog, de literatura, tudo é livro. Parece que todo mundo lê, né? A gente fica nessa bolha assim, nossa, todo mundo lê. E eu vejo tanto livro que eu queria ler, tanto livro o tempo todo, que eu não saio da estante virtual, eu não saio da... Eu fico toda hora olhando preço, vendo assim e tal. Só que às vezes eu penso, Parece que cara, será que tá comprar o na livro hora de ler já. esse livro? Né? Parece Porque que comprar o livro já é ler. Desculpa, desculpa. Achei que você tinha. Aqui às vezes a gente se atrapalha aqui. imagina, Às imagina. vezes parece que comprar o livro já é ler um pouco, né? Eu lembro que na época de mestrado e doutorado eu comprava o livro e parecia que eu já tinha feito alguma coisa. Ah, hoje eu já fiz alguma Eu me sinto assim também, eu me sinto assim, eu sinto, eu fiz alguma coisa por mim e pelo livro, a gente tá mais próximo agora. Eu me sinto melhor, que nem eu acabei de comprar esse aqui do Miyakoto, faz muito tempo que eu queria ler Terra Sonâmbula, que falam tão bem, né? E aí agora tá aqui comigo, eu tenho que terminar esse e aí logo eu vou começar. Mas então, dizendo que é isso, que às vezes a gente chega num livro no momento errado, né, da nossa vida também. A gente não tá pronto pra ele, eu prefiro pensar que a gente não tá pronto pra ele. Então eu deixo, hoje em dia eu fecho, e falo, bom, quando a gente for se encontrar de novo, pelo menos ele já está aqui na minha biblioteca, né? Aí a gente se encontra mais tarde. E sobre o processo do pássaro, né? O pássaro, um pouco como eu estava falando do Lourenço Mutarelli, que sentiu que o livro foi muito rápido e escreveu no final de semana O Cheiro do Ralo, que é um clássico da literatura brasileira. Eu escrevi o Pássaro não em um final de semana como o Lourenço, mas eu escrevi ele muito rápido, assim, 6 meses. Eu acho muito rápido para escrever um livro. Eu fui dentro de um processo de escrita, de oficina de escrita do Marcelino Freire. Eu acho que isso é relevante dizer, porque foi um processo que influenciou muito a minha escrita no texto, porque como a gente estava conversando sobre eu ser atriz, eu gosto muito de ler o que eu escrevo e o que os outros escrevem para os outros. Isso é uma gasolina para mim, sabe? Se eu tiver que ler, nossa, pode deixar. Eu vou escrever um texto bem legal só para ter esse momento da leitura. Então, eu acho que me incendiava muito a escrita do livro. Então, eu consegui escrever sem muita dúvida, assim, sem ficar toda hora, mas será que isso aqui está funcionando? Quando eu tinha uma dúvida, eu trazia para os meus colegas e para o Marcelino, e logo essa dúvida era de alguma forma resolvida, porque era muita gente dentro da oficina para dizer, vai em frente. Então, é um coro, né, falando, vai. Então, aí você fala, então tá, então eu vou, você confia naquelas pessoas. Então, foi uma escrita muito rápida, mas eu acho que o pássaro já estava sendo gestado em mim antes de eu começar a me autorizar a escrevê-lo, sabe? Eu tava com aquela crise de, eu acho que um romance não é pra mim, eu só escrevia textos mais curtos, né? E aí eu pensava, não, imagina que eu vou dar conta de escrever um romance, aquela coisa que nós mulheres fazemos super bem com a gente, né? Que é se colocar num cantinho e se amassar lá e fechar, trancar a chave e falar, fica aí. Né? Mas foi muito legal ter conhecido o Marcelino por ele ter me dado essa coragem de testar. Eu acho que a gente tem que tentar, né? Não custa nada tentar. E o pássaro foi essa tentativa. Muito bom. Eu lembrei aqui de uma fala que já ficou icônica, assim, do Guarnieri, né, quando ele escreveu um dos textos mais famosos dele, que é Eles Nos Usam Black Tie. Ele fala que ele escreveu numa noite, ele sentou e numa madrugada saiu, né, e isso repercute muito, assim. Mas é isso que você está dizendo, que eu acho importante a gente pontuar, né, ele estava dentro de um processo lá no Arena, né, de estudar dramaturgia há 2 anos, todos os dias, né, assim. Então, na verdade, eu brinco quando eu vou falar disso, que são 2 anos e mais uma madrugada, né, porque o Antônio falava que a gente escrevia com esse oco da cabeça aqui atrás, a coisa vai se Ai, que escrevendo, lindo, né? né? E aí uma hora, ele fala que é aqui, uma coisa que você não sabe direito onde está, e aí a hora que você vai para a escrita é o processo mecânico de escrever, mas aquilo está se fazendo em algum outro lugar, né? Acho que é um pouco isso também que você está pontuando aqui, né, Aline? É Exatamente, bonito pensar exatamente. isso. Ó, o Sidney Santos está Exatamente. dizendo, desculpa, você quer Imagina, comentar? Fica. não, eu só falei que era maravilhoso, exatamente, eu concordo totalmente. O Sidney Santos está dizendo, passando aqui entre uma aula e outra para ouvir as duas de quem sou fã. Vejo depois a conversa toda para absorver a poesia de vocês. Já que transpiram poesia, olha, Sidney, as duas poetas, é, é, mas não diga Aline, não entendo. O Cal está dizendo, Selton Mello leu O Cheiro do Ralo ou parte dele numa ponte aérea, de onde saiu decidido a produzir o filme, a gente falando das rapidezes, né, da vida, né? Sidney está dizendo grande abraço para o Sidney. Isabela Munhoz, bom dia. Ritinha 45, 415, olá. A Cláudia Ferraz, muito bom o que ela disse sobre o árduo processo da escrita. É árduo, né, Aline? Alice Muito. Coelho está dando oi, o Alonso Alvarez, tudo de bom, Diego Cheves, Roberto Silva de Oliveira, Maria Nas, Aline é inspiradora, Piruletro, Alexson Teixeira, muita gente dando oi aqui pra gente hoje. Oi, Alice Coelho gente. falou
Ele te prende, mas quando acaba fica um buraco no peito, porque na verdade você não quer que aquela história acabe. Acho que ela está falando do seu livro, na Ah, verdade. muito obrigada. Muito obrigada. A Nídia está dizendo que não conseguiu parar também. E o Vinícius, o Paulino Motti está dando umas risadinhas pra gente. E o Vinícius queria saber da Aline se as vozes narrativas do Peso do Pássaro flertam, cada uma, com um gênero literário distinto. A menina com fantasia, a mulher com realismo e o final com ficção científica. Ó, a Alice Coelho está dando um oizinho e a Vivian, muito bom seus pontos de vista. Aline, depois a gente continua pondo aqui. Hoje as pessoas estão falando bastante. Interessante essa pergunta, né, Aline? Será que eu travei ou foi a minha? Isso, deu uma travada aqui. Deu uma travada, né? Agora voltou. Tá me ouvindo, Aline? Agora eu tô. Eu dei uma travada, então cortou no. Se eu achava que as idades dos pássaros, do pássaro estavam em gêneros diferentes, mas depois eu não escutei mais. Tá. Eu vou voltar aqui na Desculpe. pergunta. O Vinícius está dizendo, queria saber, imagina, da Aline, se as vozes narrativas do Peso do Pássaro flertam cada uma com um gênero literário distinto. A menina com fantasia, a mulher com realismo e o final com ficção científica. Nossa. Eu, eu acho que pode até ser. Essa leitura ela é muito genuína, eu acho que pode ser, mas não foi algo que eu pensei. A única coisa que eu penso quando eu vou escrever é que eu não vou colocar nenhuma cerca. É só que eu já tenho conscientemente que eu não consigo tirar. Mas é muito importante ter liberdade, né, para escrever assim. Eu nunca penso, eu vou escrever, agora eu vou escrever uma coisa que é ficção científica. Nunca penso, eu nunca fecho. Uma vez eu tentei fechar e foi horrível, assim, eu travei totalmente, sabe? A história estava totalmente artificial. Então eu acho que sempre é o texto que tem que ir te levando para onde ele te levar. E aí a gente vai, eu acho que sempre é uma mistura. Uma coisa que eu tenho clara é que a poesia, ela me inspira muito, mesmo não sendo poeta, e o teatro também. Tanto a vivência que eu tive no palco, quanto o próprio gênero das peças teatrais, a dramaturgia, que a Paula faz lindamente, e, enfim, e que tem textos maravilhosos de dramaturgia. Sempre me inspira esse texto da peça, sabe? Essa voz da rubrica, que é uma voz de narrador e ao mesmo tempo de diretor, de encenador, de realizador, é uma voz que parece que vem do além, que é muito interessante, sabe? Que traz certos gestos, o diálogo, a gente aprende a fazer diálogo lendo peça, não tem como, muito mais do que diálogos na própria narrativa, que tem gente que faz diálogo muito, muito bem. Mesmo assim, eu acho que porque a peça ela toda é armada em cima dessa comunicação dos personagens, né? Então isso é muito forte. Claro que tem também o ator trazendo todo o repertório dele, mas é forte montar uma história em que a fala é o principal. Então acho que para aprender ritmo, enfim, posição, gestual do personagem, que o teatro também traz isso com muita força, eu acho que é muito bom ler peças assim. Uhum. A Alice Coelho está dando bom dia aqui pra gente. No Neto Puerta, adoro a Aline Bem. Muito, muito, ó. O Tom Obrigada. Cardoso. Aline, você inicia o romance com a história na cabeça, com começo, meio e fim? Ou o livro vai sendo construído enquanto você escreve? Tom, tô te esperando aqui, hein? Fala que vem, nunca vi. Vento. Então, eu totalmente aberta, assim. Quando eu comecei a escrever O Pássaro, eu só tinha o verbo perder na cabeça e eu também tinha definido que eu teria uma protagonista, né? Uma mulher para ocupar esse verbo perder. E que também sabia que ela envelheceria ao longo do livro, porque eu tinha lido, tá vendo como uma coisa influencia a outra, né? O Pássaro, ele nasce basicamente a ideia dele nasce de duas leituras. Uma delas é o Aos 7 aos 40, do João Manzanello Carrascosa, que é um romance, e é um livro que ele vai contando a história de um pai e filho, e ele vai pulando essas idades. Ele tem essa idade dos 7 e dos 40 anos muito marcada. E eu achei isso maravilhoso, sabe? Quando li. Então, quando eu comecei a escrever O Pássaro, eu decidi que também faria isso com a minha personagem, que ela envelheceria com idades muito marcadas, apesar que o jeito que ela ocupa essas idades que ela tem é muito pessoal, como sempre, né? Às vezes a gente tem tantos anos, mas a gente está se sentindo mais jovem do que quando era mais jovem. O jeito que cada idade nos habita é muito específico. E eu acho que a personagem, por conta das perdas que ela sofre, ela envelhece numa velocidade muito grande. Então, quando ela chega nos 52, ela é uma senhora, e hoje em dia 52 é super jovem, né? Mas para ela foi pesado por conta de, não exatamente pela idade, mas por conta de tudo que aconteceu. Então era isso que eu tinha, e aí eu comecei a escrever e a história vai me levando totalmente. E acho que o processo de ter sido numa oficina de escrita, como eu trouxe para vocês na fala anterior, me estimulou muito, porque eu sempre parava de escrever a cena num clímax, sabe, Paulinha?
E aí depois, quando eu lia para as pessoas na oficina, elas ficavam ansiosas como um folhetim, sabe? Nossa, mas o que que vai acontecer agora? E esse gancho era muito bom para mim como escritora, porque aí não vinha aquele medo de, e agora, será que vai dar certo? Era só assim, vamos resolver. O que que eu vou fazer agora? Então, era muito legal parar numa cena clímax e aí ler para eles e aí voltar pro trabalho com essa cena em aberto, assim. E acho que uma outra coisa que eu queria também falar é sobre. Alguém estava falando sobre o livro ficar na gente, né? E eu fico sempre pensando, o que que faz um livro ficar na gente depois que a gente termina a leitura? E claro que tem gosto pessoal e o que a gente gosta de ler e como o autor nos toca, mas tecnicamente eu fico pensando sempre que é um texto, primeiro, que está em constante movimento. Segundo, que é um texto que não se resolve, é um texto que está sempre reverenciando o mistério do que ele propõe. E aí, deixando as coisas em aberto, você lê e você fecha o livro e aquilo ainda está em você porque não se resolveu. Então você fica pensando, meu Deus, o que aconteceu com aquele pessoa? Será que ele foi lá mesmo, sabe? Aí você fala, quem é rei de fazer isso, finais assim, que deixam você na mão, assim, na frente do abismo, é pra mim o Raymond Carver, que é um excelente contista. Ele conta a história com tantos enigmas, com tantas elipses, que você fica assim, meu Deus, o que será? Será que aconteceu isso que eu entendi mesmo? Será que é isso? É um jogo muito bonito, sabe? E aí você relê e você nunca tem a resposta. Isso é forte. Ó, a Ritinha 415 é lá, Jean Paz Marcelino é mestre, amo ele com todas as forças, e a Isilda Bichara, Marcelino é maravilhoso. É. O Caldice Muito. Hipotálamo, eu acho que é aquilo que a gente estava falando aqui, de onde as coisas são feitas, né? Ah, A Estevan Jana, eu fiquei criança com o peso do pássaro morto. Eu fiquei criança, entre aspas, bonito. que A lindo, Luísa que Lima, bonito. Alonso Álvares, ele tá falando que o emoji saiu sem querer, tudo bem. O que importa é que você tá dentro, que a gente sabe que você tá aqui, às vezes as pessoas sem querer. O José Luiz Ortega, Antônio Luiz Duran, a Leia Mulheres, está dizendo que papo maravilhoso, obrigada. O Jantando na Taverna, podcast, está dizendo, a Aline poderia de adiantar algo sobre o livro novo, sou muito fã. E o Santigundo está dizendo, grande Raimond, mestre. É mesmo. Mestre. Ele é muito. Sobre o segundo livro, eu ainda não posso falar, mas o que eu posso dizer é que tá muito perto de eu poder falar, gente. Então, assim, toda live que eu dou desde o ano passado, eu ainda não posso falar nada. Aí todo mundo fica, nossa, mas quando que vai sair esse livro misterioso, né? Mas eu juro que tá muito próximo de eu poder começar a conversar sobre ele. Tô super feliz, assim, com o processo todo e louca pra poder dividir mais com vocês. E o Jantando na Taverna, aproveitar para falar, é um podcast muito legal, que eu participei há umas 2 semanas atrás. E é tocado por dois meninos maravilhosos e eles vão conversando com você sobre diversas coisas, não só sobre literatura, né? Eles têm convidados que também não são só escritores. E eles gostam de falar de gastronomia, eles trazem receitas e a proposta do podcast é que você escute fazendo o seu jantar, né? Então eu achei muito bonito, assim, ter um horário, né, pro podcast, assim, ele ser todo pensado para isso. Claro que você pode vir em qualquer, ser revolucionário e escutar em qualquer momento, mas é legal ter essa proposta, né, de fazer no jantar, enfim, ter algo para escutar que seja pensando nesse momento do jantar. Então, quero parabenizar eles pelo projeto e agradecer pelo convite de ter participado. Legal. Ó, o Gilson Passarinho, o Gilson Passarinho tá falando, Pássaro é um dos livros mais fortes que eu já li. Certamente daqui a um tempo será considerado um clássico da literatura brasileira. Olha aí. E a Obrigada. Denise Marinho Real tá dando um oi. Tem uma coisa interessante sobre isso, sobre esse livro, muito raro também, né, Aline, assim, dessa repercussão toda, de prêmios, né, num primeiro livro. Imagino que para você também tenha sido uma espécie de susto, não sei, como é que foi isso? E eu queria que você falasse também sobre o fato de você ter batalhado ele, né, ter vindo na internet, vendido o livro, nesse mão em mão aí aqui das redes, né, ter ido atrás, né, você não escreveu e ficou lá, você colocou, foi atrás, vendeu, falou, né, que conversa com as pessoas que te procuram, é acessível. Queria que você falasse um pouco desse papel, digamos aí, novo do autor nesse momento, né, nas redes, e como é que foi a questão desse seu primeiro livro ter tido toda essa reverberação, enfim, ter acontecido tudo isso aí nesse primeiro livro? Foi um susto, como você bem trouxe, porque o que as pessoas. Eu sou assim, acho que para contextualizar é importante. Eu sempre fui uma artista independente, que fazia meu corre, assim, sem grana para nada, mas fazia acontecer as coisas sempre, assim.
do jeito que dava, tentando apoio, tentando lugares que acolhiam o nosso trabalho. Eu tinha um site de arte e cultura que chamava Oitava Arte, a gente entrevistava pessoas no site. Foi assim que eu conheci o Marcelino Freire também, muitos outros escritores e artistas que a gente admirava. O Bortolotto a gente entrevistou lá, ele foi nosso segundo entrevistado. Enfim, várias pessoas que a gente adorava, então fazer sarau na rua. Sempre gostei muito de estar perto das pessoas que leem e escrevem, né? E quando eu comecei a pensar em escrever um livro, publicar meu livro, porque eu já estava escrevendo há bastante tempo, mas sem pensar em publicar, sempre gostei de compartilhar meus textos na internet, faço isso até hoje, aqui no Instagram, no Facebook, e era muito legal ter esse momento, dividir em sarau, ler e tal. Mas a carreira profissional, sabe, aquela coisa assim, você lançou um livro, começa a fazer mesa literária, isso eu achava que nunca ia acontecer comigo, assim, ou muito lá na frente e tal. E aí, quando eu conheci o Marcelino, fiz a primeira oficina e ele começou a me dizer que estava na hora de eu publicar. Os colegas ali da oficina também falaram, acho que está na hora de você publicar. E eu comecei a ficar atiçada com essa coisa da publicação. Também escutava muito de que o Brasil é um país de não leitores. E, assim, tem um fundo de verdade, mas é um país... Eu não gosto disso, de país que não lê, mas é um país em potencial de leitura, na minha opinião. Porque tem muita gente interessada em ler mais, em saber mais, em conhecer. E aí eu acho que a internet atua como algo muito importante nessa revolução mesmo, né? E claro que a gente está falando de uma parcela muito pequena da população e também uma parcela que é letrada, que tem acesso à internet, enfim, a gente sabe que o país é muito complexo, inclusive socialmente, mas eu acho que a gente tem que aproveitar, né, essa onda da internet, todas essas pessoas que estão conectadas e trazer a literatura para as redes. Eu acho muito importante fazer isso, eu sempre gostei de fazer. Então, quando eu decidi publicar, eu estava com essa visão de que eu ia ser lida pelos meus amigos, pelos amigos dos amigos, por essa bolha que a gente tem de pessoas que nos conhecem. E que, tudo bem, assim, eu nem estava pensando em nada, na verdade, eu estava muito feliz de ter conseguido publicar, porque também foi uma luta, acho que todos os lugares que eu cheguei foi, assim, com muita luta, nada foi fácil, foi tudo muito insistência, luta, aí tentar de novo, ouvir não, ouvir não, ouvir não. Então, esse meu estilo também foi super difícil, porque ele já era assim antes do Pássaro, e aí as editoras falavam que era Não tem um esquisito. gênero, você está falando desse estilo, de não ter um gênero definido. Já ouvi gente dizer que é poesia, que é prosa, Exatamente. né? É um gênero que Fica é assim, seu, né? né? Fica aí, fica no meio do caminho, aí isso é complicado para as editoras, então foi muito difícil. E aí o concurso que o Marcelino proporcionou, eu achei que era um caminho legal, como é o Prêmio Sesc e outros concursos, né, pelo Brasil afora aí, que proporciona a publicação do livro. E aí eu pensei, se o livro for publicado, foi escolhido, ele vai ser publicado pelo que ele é, né, exatamente pelo que ele é, e não vou precisar mexer na essência dele. Eu vou fazer uma edição que potencialize o texto, mas não mexer na essência por questões mercadológicas. E foi exatamente isso que aconteceu. Então eu fiquei muito vibrante que eu consegui publicar o livro pela editora nossa, que é uma editora maravilhosa, incrível, que está crescendo muito, que está recebendo mulheres aí de todos os lugares do mundo. Então eu fiquei maravilhada. Eu nem pensava em leitor, assim, eu pensava, tudo bem, eu estava curtindo o momento, assim, eu sou uma pessoa muito do presente. Então quando o livro começou, eu comecei a vender o livro pela internet. Mas eu não achava que a coisa ia também andar além, sabe? Eu estava vendendo porque é o meu trabalho, é o que eu faço. E aí as coisas foram acontecendo, aí veio o Prêmio São Paulo, né, em 2018, que foi uma coisa também que iluminou muito o caminho, que já estava bem legal, foi um empurrão, assim, para muitas coisas que aconteceram depois, e foi lindo, assim, tem sido muito lindo, né, o Pássaro, ele tá entrando no seu 4º ano de vida, então eu acho que, eu sempre me aborrecia muito isso de falar que você publicou um livro, em 6 meses o livro já tá meio velho, você começa a dar entrevista sobre o livro, a galera perguntando, e o próximo? Pô, nem leu o teu primeiro, maior trabalho para escrever, aí todo mundo, e o próximo, sempre o próximo, e o que você fez agora, sabe? Como é que um livro envelhece tão rápido, num país tão Como é que o grande, livro então... envelhece, né? Como é que O o livro livro não envelhece, né? envelhece. Não, lógico que não. E assim, é mais uma questão de trabalhar o livro, né? De fazer ele chegar nas pessoas. E isso eu tenho disposição para fazer. Então é um caminho muito bonito mesmo, mas que foi uma grande surpresa. Uhum. E estão falando até agora, né? Tá todo mundo aqui falando do seu livro, né? Isso é como você está dizendo, muito raro e muito bonito. O Santigundo está dizendo, volte a escrever com a gente na revista Uso. Abraços. E a Paula Fontana Fonseca, querida, olá, chegando agora, posso ficar só um pouquinho? Gostei muito do livro. Algo que Ih, tô ruim de ler aqui. Algo que se silencia na história. Foi difícil viver com isso como autora? Eu acho Ela é que... psicanalista, né? A Ai, que Paula é legal. psicanalista. Ai, que legal.
Eu acho que o livro era sobre o silêncio também. Eu sempre falo que o pássaro ele nasce do verbo perder, como a gente estava conversando, mas eu acho que o silêncio é um tema também muito forte desse livro, talvez um dos mais fortes. O fato dela ter silenciado o que aconteceu acaba instaurando todo o resto. Para além da violência, que poderia ter sido, não que é um ponto que acontece na vida dela e, claro, não tem volta, né? Mas se ela tivesse tentado curar isso de uma maneira com um diálogo, se tivesse sido acolhida, se tivesse feito terapia, se tivesse feito análise, se tivesse tido o acolhimento da família e dos amigos, seria algo um pouco melhor. Como foi por conta desse silenciamento. Então, era uma coisa que eu queria falar sobre. Então, como autora, era o meu desejo. Não foi algo que me machucou, pelo contrário, foi algo que me instigou a continuar, porque eu acho que o silêncio é um dos meus temas enfim, é uma obsessão que eu tenho também falar sobre isso, seja como simbologia mesmo, ou seja como instalação na página, de pensar que essas palavras todas não, elas têm que ter espaços, têm que ter respirações, elas têm que ter esses silêncios, tem que ter o não dito, como a gente estava conversando, né, do Raymond e outros autores que conseguem trazer esses silêncios de uma forma muito bonita e potente. Legal isso que você está falando, que eu acho importante também, né? Você falou uma coisa bonita, assim, a instalação da palavra no papel, né? Assim, como colocar aquilo ali, né? Como é que uma coisa vai se ligar à outra. Esse não dito. Quando a gente fala de escrita, você fala muito daquilo que você está dizendo, né? E a gente está falando até aqui, citou a Paula, que é psicanalista, enfim, né? Aquilo que quando você traz algo, quando você diz algo, você cala algo também, né? Ali. Então, Exatamente. por algo é tirar algo que não está ali, né? Como é que é isso, assim, como você falou, né, de poder ler e entendendo um pouco o que aquilo tá dizendo e ver o que não está dito, tirar um pouco, porque também um pouco a reescrita é fazer um pouco isso, né? É limpar, tirar, ver o que está em excesso. Como é que é esse processo para você? Eu sou uma autora muito silenciosa. Eu trabalho com as palavras, Uhum. mas eu acho que eu trabalho mais com silêncio, sabe? Eu amo a literatura e é o meu material de trabalho, mas eu amo o teatro por esses momentos preenchidos de silêncio, em que o ator apenas não, ele está em cena e ele não precisa dizer nada. Ele olha para o público, ele olha para frente, ele quebra a quarta parede, ou ele senta no sofá, ou ele pega um copo d'água e aquilo é tudo, sabe? Explica tudo, tá tudo lá. Você não precisa dizer mais nada. Eu invejo esses momentos do teatro, do cinema e tento trazer isso de alguma forma para a arte da palavra, né? Eu lembro muito de algo que a Pina Bausch disse, que é uma coreógrafa alemã que eu sou fã, assim, sou devota do trabalho dela, e ela fala, eu até postei aqui no meu Instagram esses dias, que se a gente chegar muito rápido com as palavras em determinados sentimentos, a gente perde o sentimento. Ou a gente tem a chance também de banalizar, sabe? Se a gente se aproximar muito rápido para dizer o que é, dar o nome. Às vezes você precisa primeiro conviver com aquilo, que é um pouco aquilo que a gente estava falando do tempo, né? Leitura, tempo, escrita. Esse tempo de absorver, eu acho que as coisas mais especiais, as mais fortes, elas não são nomeadas, elas nem devem ser. É um pouco de você reverenciar isso. E as palavras que eu uso são palavras escadas ou palavras paredes, que o que está acontecendo, o que importa está atrás delas, está por baixo, sabe, está entre. Por isso que eu acho que esses espaços que eu dou não são espaços, entende? Eles são preenchidos por esse ar da história, por essa atmosfera do que não quer ser contado e nem deve. Então é uma inquietação realmente genuína da minha parte. E quando as editoras lá atrás me falavam, vamos juntar tudo, texto então, para publicar, eu falava, eu vou perder tudo que eu tenho. Porque se você juntar, você vai perder minha história tá, sabe, você vai esmagar a minha história. Ela vai sumir, porque ela tá no ar, ela não tá nas palavras, sabe? Então, é muito mais essa angústia, assim, enfim. É algo a se pensar uma vida toda, assim, é um projeto literário mesmo isso. É bonito, eu acho que é importante falar disso também, né? Até você falou dessa questão de não ter um gênero, né, que fosse mercadologicamente definido, e essa dificuldade. Você está falando disso também, da forma como a palavra se coloca no papel, e como é importante também essa forma da gente ler, né? A forma como aquilo está ali, né? Uma coisa que a poesia concreta brincava bastante, né? E que seu livro tem isso que você disse, ele é assim, essa importância da forma como aquilo tá, porque tudo significa, né? Isso de você ter vindo do teatro também, aquilo que a gente fala no teatro, né? Se eu entro com esse lápis aqui em cena, isso significa, você já começa a fazer inferência. Ela Exatamente. escreve, tem um filho, é professora, né?
E, então, a forma como a palavra está no papel também é muito importante. E no seu texto, no seu livro, a gente vê isso na hora que abre, né? A gente já fica assim, peraí, o que que é isso daqui? Já é um elemento a mais, né? Exatamente. E eu acho que isso que você trouxe do teatro é muito forte, Paulinha, porque, por exemplo, eu tô lendo o Ian McEwan, eu não sei se estou falando corretamente o nome dele. Ah, Esse livro é eu amo, nunca mais maravilhoso, gosto. uma obra-prima, assim, uma coisa realmente de ler assim, orando, assim. Mas ele traz tanta coisa sobre literatura, eu ainda estou no começo, mas ele traz isso, que tem uma personagem, a Brione, que ela é dramaturga, ela escreve tudo, e ele traz, assim, ela está montando uma peça com os primos dela, ela escreveu a peça. Então ele está contrastando a diferença entre escrever a peça, que você coloca todas as palavras, estão à sua disposição, né? Fazer a peça. Porque daí, a partir do momento que você está fazendo a peça, você falou que vai ter que ter um castelo. Como é que você vai trazer um castelo para o Você está falando de uma certa realidade, é que nem você falou, cada objeto, por isso porque o teatro não é fácil. Você pode colocar um monte de palavras, falar na literatura. No teatro você não pode fazer isso. Você não vai poder trazer um campo de futebol para o teatro. Então você vai trazer a Uma bola. arte compacta. Exato, uma arte compacta, você precisa trabalhar com símbolos. Cada objeto, como você disse, ele tem um peso, ele é um adereço, ele não é um objeto que está no mundo. E nós, escritores, temos que tomar cuidado com essa enumeração de coisas. Precisa de tudo isso? Vamos ser, o que precisa, o que é fundamental, sabe? É claro que cada um tem o seu gênero, tem alguns escritores são mais verborrágicos, isso faz parte do ritmo e é muito bonito. Mas, de qualquer forma, eu gosto muito dessa pergunta para o meu processo criativo. O que é fundamental? Então, até você estava me perguntando sobre cortar, né, sobre editar, e eu passei batido nessa pergunta, mas eu acho que o meu processo criativo ele é mais de trazer a carne, porque eu sempre vou muito no osso de tudo, das cenas. Então, às vezes eu preciso trazer um pouco mais de carne para aquela cena-chave, porque eu sempre trabalho com essas cenas-chaves, para que também não fique só nesse arrastar de ossos, né? Precisa ter um pouco mais de corpo. O meu trabalho, a minha edição, ela é sempre acrescentar e não tirar. Uhum. Essa é diferente, bacana. Arrastar de ossos é uma imagem forte. Flá Quintanilha, estou adorando essa conversa. Eu gosto muito deste seu espaço, Paula. Minha questão é sobre curso de escrita. Você acha necessário fazer algum curso? Você fez outras oficinas? E a Viviane Santiago está dizendo: acabei de ler Rua Sem Saída. Ele me trouxe um grande desejo que não acabasse. Lindo. A Denise Muito Marinho, real obrigada. persistência, prosa poética, parabéns pela luta. Matheus, Obrigada. chegando atrasado, já estou adorando. A Alice Coelho achou graça alguma coisa, disse verdade. A Gisela falou que adorou, amou ouvir isso. E a Alice está dizendo: tem que viver o presente. Deixa eu só pôr de novo a poesia, porque a poesia é ótima, hein? A pergunta. Foi um bom ato Que falho. lindo, ato falho bonito demais. Você acha necessário fazer algum curso? Você disse que foi bem importante para você, né? E ela quer saber se você fez outros ou se foi só esse aí do Marcelino que você tem para dizer para ela. Assim, eu acho importante, mas eu não acho que sou eu que tenho que dizer isso, assim, eu acho que cada um tem que entender os seus processos, e eu acho que tem autores muito interessantes que nunca passaram por uma oficina, e tem autores muito interessantes que passaram por várias, e tem, sabe assim, então assim, tudo é possível, não existe tem que fazer, não é isso. Mas eu acho que se bater uma vontade, já que você pergunta, alguma vontade deve existir aí dentro, né? Eu nunca tinha tido vontade de fazer oficina, eu tinha um preconceito muito grande. Assim, na minha cabeça eu achava que oficina era o mediador ou a mediadora querendo resolver teu texto, sabe? Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas sempre do ponto de vista do próprio texto, porque o mediador ou mediador é um escritor. Então ele tem o texto dele como base do que deve ser feito, né? Eu pensava isso na minha cabeça. E eu tenho esse texto híbrido e falava, meu texto vai sofrer muito, então eu não quero fazer oficina. Mas quando eu conheci o Marcelino, que ele já foi elogiado por várias pessoas, quem conhece ele sabe como ele é maravilhoso, generoso, sensível, muito sábio. Eu, quando conheci, tive certeza que eu queria fazer a oficina dele, porque eu queria ficar mais próxima dele, porque eu achei que ele podia me ensinar muito. Então eu fui por ele. E eu só fiz a oficina dele, eu fiz duas, uma em seguida da outra. Eu fiz a primeira, fiquei muito feliz. A outra eu fiz só porque ela era esse concurso que proporcionava a publicação do livro. Então eu entrei com esse interesse de publicar. Mas se fosse uma oficina normal, eu não teria feito duas em seguidas, assim. Eu acho que não precisou, porque foi muito importante para mim fazer, mas uma deu. Assim, eu entendi. Que legal, então tá, eu posso publicar, tal, comecei a... E eu precisava ter o tempo para digerir o que eu aprendi lá também, né? Então eu não faria uma em seguida da outra.
Mas eu acho muito valioso, assim, o que mais é valioso na oficina, na minha opinião, é essa troca com os outros autores. Mais ainda do que a troca com o mediador. Porque às vezes eu sinto, ao oposto do teatro, que é uma arte do grupo, do coletivo, eu acho que às vezes os escritores ficam muito sozinhos, sabe? Em momentos muito decisivos da escrita. E é muito importante ter um grupo para se apoiar, um grupo honesto, um grupo inteligente, sensível, que possa ler teu texto e trazer as potências dele, trazer as fragilidades para que você trabalhe também a partir do que você escuta. Porque chega um momento do teu trabalho criativo que você já não sabe mais o que você está fazendo direito. Você olha para o teu texto, você está olhando para ele há tanto tempo que está muito perto, você não enxerga, sabe? Então essa visão do outro traz assim, abre janelas da casa, abre portas, é muito legal. Escrever tendo companhia, assim, de outros leitores que são leitores e escritores. Então, eu aconselho mais por esse encontro. E caso você queira fazer, sim. Ó, o Jantando na Taverna perguntou aqui sobre o estilo de escrita da Aline. Você percebe outros autores sendo inspirados por você e seguindo o seu estilo? A Paula Fontana deu uma risadinha aqui. E a Tereza Incons, ninguém está preparado para o peso, é brutal. Muito obrigada. A Isabela Munhoz Pássaro é um livro incrível, muito tocante. E a Annelise Moreira, Aline, em seus textos, nos desafia a estar no presente, olhar para os nossos tempos, silêncios, respiros. Viviane Santiago, sobre o pássaro, minha experiência particular trouxe a sensação da personagem era tão real quanto uma vizinha, uma prima. A Aline consegue trazer seus personagens para muito perto. A Annalise está dizendo para eu salvar essa live, com todas salvas, pode deixar. E o Bruno Borja está dando um oi. E o Zé Luiz está dizendo lindo isso, sobre o vazio e o silêncio. E o Ferro Félix está dizendo conversa rilkeana, olha só, a gente está bem aqui. Tem muita coisa. Cartas ao jovem poeta, tá aqui, ó. Viu? Eu deixo aqui no altar, aí. Ó. Ó, tá na mão aqui, ó. Amém, aqui, coisa linda. Isso aqui é tudo, tudo. Gente, normalmente eu coloco tudo, mas hoje tem muita coisa. Se eu não conseguir pôr, vocês me desculpem. Mas eu vou tentando aqui pôr, para quem já está indo pro finzinho. Ele falou se você sabe que está influenciando pessoas, você acha que isso acontece? Como é que você vê essa questão de você ser essa influenciadora aí? Influenciadora na digital, não. Influenciadora literária. Eu não sei, assim, eu não penso muito sobre isso. Eu acho estranho a gente pensar sobre isso, assim, a gente, né? Eu acho que o que tiver força para gerar uma onda de algo importante, gerará. O que não tiver, não vai gerar. E não é a gente que tem que dizer, né? Mas eu acho que, falando sobre influências, eu acho que a influência é muito importante. E eu acho que eu, por exemplo, sou influenciada por diversos autores. É claro que às vezes quando você tá, e diversos artistas, né, que nem eu falei da Pina Bausch, por exemplo, ela é uma grande influência para mim, ela não é uma escritora. Ela trabalha com a presença no palco, né, com corpos que se movem. E ela traz, enfim, eu só nem posso ficar falando, a gente pode um dia fazer uma live, Paulinha, se você quiser, sobre a Pina Bausch. Sobre o Pina Bausch. Sobre a Pina Bausch. Porque senão eu fico falando que nem uma louca aqui. Mas o que eu quero dizer é que é importante essas influências, a gente se apoiar em artistas, porque a gente descobre coisas sobre a gente, né, desfrutando de outras artes também. Mas quando às vezes a gente está numa investigação, num exercício inicial da escrita, às vezes a gente fica muito, muito parecido com quem a gente está gostando demais, ao ponto da gente perder a nossa originalidade. Então é muito importante, a oficina também é importante por isso, sabe? Para você limpar o que é teu, o que é do outro. Porque por mais que eu ame certos autores, eu amo Clarice Lispector, mas a Clarice já é a Clarice, eu não preciso escrever como a Clarice, eu nunca vou conseguir, por questões óbvias, e também por uma questão muito óbvia, que é a questão, ela é a Clarice. Eu sou eu. A gente não é a mesma pessoa. Eu nunca vou escrever como outra pessoa, porque eu não sou essa pessoa. Então vai ser muito angustiante tentar. Então talvez seja melhor não tentar. Eu acho que enquanto essa influência ela é inconsciente, maravilha. Quando você começa a tomar consciência, às vezes é até bom você não ler o tempo todo esse autor que você sente que tem uma presença muito forte na sua narrativa. Dá um tempinho, segura a onda. Eu faço isso muito com a Hilda Hilst, por exemplo, que é uma influência muito forte pra mim. Então aí eu leio ela, começo a escrever que nem ela, só que muito pior. E aí fica horrível, sabe? Eu perco a minha respiração, dá um caos, assim, porque eu amo ela, eu quero ser a Hilda, mas não dá, né? Então aí o que eu faço? Eu leio um por ano. E geralmente quando eu não tô no processo criativo, eu só quero, tipo, desfrutar, sabe? Assim, ficar de boa, lendo uma coisa com moderação. Leio com moderação. Se eu estiver trabalhando... não leio. Uma coisa que é bom pra Hilda, por exemplo, até já falei isso em live. Se eu tô escrevendo uma cena, ela tá super frouxa, assim, sem ritmo, assim, aquela coisa assim, sabe? Aí eu falo, meu Deus, tô precisando um pouco de Hilda Hilst. Aí eu leio, abro a Obscena Senhora D.
Aí eu Só um leio uma frase pouquinho. assim, falo, ai, eu entendi, beleza, pode deixar aí. Aí eu volto pro meu. É só pra dar uma esquentada, assim, porque é demais, assim, o quanto ela me influencia. Muito bom. A Isilda está dizendo que lindo isso da necessidade do silêncio no texto, é isso. A Bruna Diacones não apareceu o nome do livro. Será que é o Peso do Pássaro Morto? É isso que você está querendo saber? Se for outro, você pergunta. O Cal está dizendo, é meio compasso sem som no meio de uma música, uma espécie de intervalo para situar o espectador. Claro que com o livre-arbítrio da interpretação do leitor, é bem isso, né? O É entre, isso né? mesmo. E o Daniel, ele está querendo saber se você dá oficina. Literacidade, os abraços de Portugal, o Pássaro continua a fazer sucesso por cá. Olha lá. Ah, que bom. A Bruna estava dizendo que ela é sua fã, vive o seu livro. Olha o Matheus Peleteiro aqui, já Ai, veio aqui, maravilhoso. autor maravilhoso. Esse tipo de encontro acaba atuando como papel do antigo editor, né? Que sugeria alterações, cortes, maravilha. Ele está falando da questão das Da oficinas, né? oficina, né? E o Jean Paz, desculpe, mas horrível e Aline bem não cabem na mesma frase. Quem falou horrível aqui? Todo mundo só está elogiando a Aline? Alguma frase aí que juntou Deve horrível ter com a sido a Aline? gente mesmo que falou horrível, alguma A coisa gente horrível. mesmo, né? Deve ser. Você dá oficina? Estão Do, perguntando aqui. eu acho que o livro que a mocinha ou o mocinho me perguntou, eu acho que esse aqui é Cartas a um Jovem Poeta. É um Ah, tá. grande livro, que foi, foi o único que eu mostrei até agora, né? É um livro bem fininho e é um livro fundamental, assim, para a vida. Eu li, a primeira vez que eu li esse livro foi no teatro. O primeiro termo do Célia Helena, o nosso professor indicou. E eu não tinha biblioteca em casa, assim, sabe? Eu só tinha Harry Potter e uns livros do Vinícius de Moraes e uns Machados de Assis da escola, sabe? E aí, assim, gente, eu li isso pelo Deus, sabe? Assim, foi muito forte. E eu reli muito recentemente, nossa, é maravilhoso, muito bom. Sobre É. oficina, eu dou oficina, eu tô dando bastante esse ano. Essa frase é ótima, né? Eu tô dando bastante oficina esse ano. Bom para você, Aline. Obrigada. Então, por isso que tá assim tão legal. Eu tô dando oficina, eu tô dando uma na Flima, que começou semana passada. Então tá muito legal, já um grupo fortíssimo, maravilhoso. Eu vou começar uma no Barco, que também já fechou as inscrições. E eu em breve vou dar uma na Escrevedeira, que vai abrir em breve também. E a outra na Biblioteca do Parque Vila Lobos. Então eu vou, acho que Então não a é da por biblioteca. falta de oficina. Tá Não é por bastante, falta de tem oficina. bastante opção. Enfim, e é isso. Tá bom. Ele falou que você tinha dito que se escrevesse com uma Hilda ficaria horrível. Por isso que ele disse que horrível e Ah, você na mesma frase. é verdade. Aline, a gente está indo para o finzinho. Antes do fim, eu queria que você falasse um pouco. Tem a questão dessa de terem levado o seu livro para o teatro, né? A maravilhosa também da Helena que já veio aqui. E tá lá. Como é que é essa questão da adaptação? E a gente se encontrou também no lugar no qual você também faz ali, né? Trabalha ali nesse projeto maravilhoso do Cemitério de Automóveis, do Mário Bortolotto, que é o Jazz Poetry, que é ler textos em voz alta, né? Para as pessoas. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa questão aí dos textos tendo falado em voz alta e da adaptação do seu texto lá com a Helena Cerello, que acho que também vai voltar agora, né, em cartaz aqui, como dá hoje em dia aqui pelas redes. Vai voltar em cartaz. Esse assunto também é maravilhoso. Eu poderia ficar só uma live falando da Lelê, do Nelson e do Dan. Mas vai Essa ser adaptação. rapidinho agora. Vou só falar um briefingzinho, mas é uma adaptação É. que foi a melhor coisa que me aconteceu ano passado. A Helena é uma artista que eu admiro demais, escritora também, além de atriz e diretora, ela canta. Ela é uma artista completa. E eu conheci ela no Célia Helena, lá atrás, ela estava nos estudos um pouco mais adiantada do que eu, sempre admirei muito. E ela, assim, a gente foi se aproximando ao longo do tempo, entrevistei ela para aquele site que eu da montagem sem pensar que o texto é meu, sabe? A Ela gente parou, conseguiu. parou Cortou? por 2 minutos. Eu não sei se fui eu, mas eu não te ouvi, ficou Eu acho que pode virando e ser. voltou. Não, eu só Então quero você dizer que a falou. montagem é muito bonita. A montagem é muito, muito bonita e me fez assim desfrutar do texto como se não tivesse sido eu que escrevi, porque a Helena trouxe muitas outras camadas pro texto de atriz, sabe? De atriz grandiosa. E tem a direção do Nelson Bascreville, que é alguém que eu sou apaixonada, devota. Ele me deu aula lá no Célia Helena. Eu assisto todos os espetáculos dele. Luiz Antônio Gabriela foi assim dilacerante pra mim, que é uma montagem que ele fez Companhia incrível. Musa, né?
Exatamente. Nossa, assim, tipo de rachar o coco mesmo, maravilhoso. E aí ele entrou no projeto, então, assim, eu fiquei nas estrelas. E o Dan Maia também, que é maravilhoso, que faz edição de som, compôs as canções. E é uma peça muito bonita. Vai reestrear sábado. Ela é de graça agora, porque ela foi contemplada pela Lei Aldir Blanc. Se você quiser contribuir, você pode, porque a gente tá, esse dinheiro que vai entrar vai ser todo para a Casa Ceder, que é uma casa que cuida de jovens em situações de vulnerabilidade. Então, uma casa que já estava parceira da gente ano passado e vai seguir esse ano. Então, você pode contribuir. E se tiver qualquer dúvida, pode falar comigo. Vai ser pelo Simpla que você compra esses ingressos, ou só pega o teu ingresso, se você quiser a versão gratuita. E é isso, muito, muito feliz com tudo. Helena sensível, talentosa, grandiosa, Nelson e Dan também. E sobre o que mais que a gente ia falar? Qual que era a última pergunta? Ah, o Jazz Jazz Poetry, de Poetry. poder ler em voz alta, né, os textos. O Mário, eu sou muito fã do Mário Bortolotto há muito tempo, assim. Sempre também é outro que eu acompanhava as montagens, ia no cemitério, mas eu não sou da turma, né? Eu não sou amiga do Mário, queria, mas eu não sou, até porque eu sou super careta, assim, eu não sou da noite, sou do dia. Enfim, tem um Mas contraste ele entre o que fala eu sempre que você é gostaria de amiga ser. dele. Então, eu sou amiga dele, assim, mas assim, a gente não toma uma, porque eu não tomo uma, entende? Então eu não sou assim, enfim. O que eu quero dizer é que a gente não era amigo, assim, de trocar uma ideia super. Eu sempre admirei ele, encantada com ele de longe, né? E aí ele me chamou um dia para fazer o Jazz Poetry, que foi esse projeto que ele tem, né, que ele bolou. São os poetas, os escritores lendo os textos autorais ao som de jazz, e você escolhe o jazz que você quiser. Eu sou apaixonada por jazz, quem me segue aqui no Instagram sabe, eu amo. E aí eu fiquei, nossa, não acredito que ele me chamou, assim, foi muito legal, porque a gente se aproximou um pouco mais, eu conheci o camarim do cemitério de automóveis, que eu não conhecia, eu sabia as peças, né, da plateia, e foi muito legal habitar aquele palco, voltar um pouco, né, pro teatro, fazia tanto tempo que eu não pisava num palco, ainda que seja num sarau, né, numa leitura, não é exatamente peça, mas é muito legal, assim, tô com muita saudade de fazer. A gente fez umas versões virtuais, acho que umas 2 ou 3, enfim, mas quando a gente puder voltar a estar junto, né, Paulinha, que nem a gente foi, ela sempre tem convidados, assim, explicando como a gente se conheceu. A Paulinha foi uma das convidadas para ler os textos dela lá e foi muito lindo conhecer ela e eu conheci mulheres muito maravilhosas nessa empreitada aí do Jazz Poetry. Então, sou muito grata ao Mário pelo convite e estarei sempre lá, sempre que ele quiser. Muito bom. Ó, Gilson Passarinho tá dizendo que o jazz salva. E o Chico Viola tá dizendo. Ó, Chico Viola, Gilson Passarinho, estão os nomes bonitos aqui agora. Bonito. Inesquecível, grande encontro, acho que da sua montagem, né? E o Cal tá dizendo, pelo menos alguém tá amando o que faz, é isso mesmo. E, gente, muita gente falando aqui, a gente tem poucos minutinhos para terminar, então falei tudo que deu, quase tudo aqui. Eu queria que você, nesse finzinho, Aline, falasse para a gente como dá para encontrar o livro, como é que as pessoas podem achar seus outros textos, deve ter textos também em outros lugares, como é que as pessoas podem ver sua obra, enfim. E se você tem alguma coisa, você já falou de vários livros aqui, mas se tem alguma coisa que você queria indicar para ler, ver, ouvir, aí nesse tempo que a gente está passando. Bom, se quiser comprar o meu livro ou quiser dar de presente já tiver, pode sempre mandar uma mensagem pelo Instagram. Eu tenho o meu acervo aqui, então eu sempre envio pássaros pelo correio. Os meus outros textos, eu até tinha um blog onde eu compartilhava desde a época da faculdade esses textos que eu escrevia, mas eu apaguei ele porque eu senti que esses textos tinham que voltar para casa. Eram textos de uma menina mesmo, de 20 anos, então eu trouxe eles de volta. E se eles virarem outra coisa depois, legal, aí eu vou publicar se eu quiser, né? Mas eu sempre compartilho uns textos mais curtinhos aqui no Instagram. Eu sei que às vezes eles ficam meio perdidos entre fotos e muitas coisas, mas é o jeito também que eu encontro de dividir um pouco essa minha produção de curto fôlego, que é algo que eu gosto muito de fazer. E o livro novo tá para sair, também vou mandando as novidades aqui. E sobre livros incríveis pra gente ler, deixa eu ver o que eu posso. Ai, eu acho que esse aqui é muito maravilhoso pro momento que a gente tá vivendo, viu? A Redoma de Vidro, da Silvia Plath. Da Silvia Plath. Eu adoro os poemas dela também, mas esse romance aqui é muito incrível. Ela escreveu assim com 30 anos. É assombroso que ela tenha escrito com 30 anos e logo depois, infelizmente, ela morreu. Então é uma autora que morreu assim numa curva de evolução, né? Ela poderia ter ido ainda muito mais longe, mas já era genial mesmo sendo tão jovem. E eu acho que é um livro que vai fazer uma ótima companhia para todos. Aí essa edição é muito bonita, né? Linda a capa. É bonito mesmo. De qual editora que é? Eu tenho É da aqui bem Biblioteca antigo. Azul. É da Biblioteca Azul, ó. Eu não conheço, é uma editora, Biblioteca Azul? É uma editora, o Walter Ugumãe publica por eles. Eles têm essas capas bem Então incríveis. é Eu acho que é da portuguesa, Editora então? Globo. É da Editora Globo. Acho que é um selo da Editora Globo.
Ah, E é tá. muito, muito bonita, muito legal. Vale a pena. É assim, é uma leitura light pro momento. Não, não é light, não. É bem da pesada, assim, mas eu Né? gosto, né? Assim, eu não vou indicar nada light, esquece. Eu achei engraçado, falou assim, pro momento que a gente tá passando, eu vi corredoma de vidro. Essa é a Aline May. Mas leiam essas duas. Se tiver bem, Momento, leia a redoma de vidro. Se não, deixa lê pra lá. logo redoma de vidro e pronto. Obrigada, viu? Que Muito bom agradeço, Paulinha. falar Foi com muito bom. você. Obrigada. Sou muito E fã do teu trabalho. imagina, obrigada. Eu do seu. Vamos ver os próximos passos Com dessa certeza. grande autora. A Isabela Munhoz Bela fala, sempre ótimo ouvi-las. O Sidney também está dizendo prazer ouvi-las. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. E amanhã, às 11 da manhã, continuamos por aqui as nossas conversas. Ó, o pessoal todo está rindo aqui. Acho que é Deve ser da da Silvia Plá, da indicação, né? Da leveza. Ai, meu Deus. Diverso está dizendo, não vou indicar nada leve. Adoro. É isso. É isso. Obrigada, gente. Até Tchau, gente. amanhã. Bom dia. Beijo, Aline. Beijo, Tchau. Paulinha. Muito Bom dia. obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a você. Tchau, gente. Até amanhã. A Isilda está dizendo mais uma live ótima. Obrigada, Isilda, pela presença. Tchau, gente.